Era uma vez um professor carioca parceiro que hoje assume a direção de uma escola no Rio de Janeiro. O professor, ele tem como principal atributo a possibilidade de observar uma criança que às vezes está desacreditada e entender que ela tem uma inteligência ou tem um dom, um talento que está escondido. Eu sempre quis ser professor de alguma coisa, eu não sabia do que. Eu, mais novo, eu cheguei a fazer prova para letras, eu pensei em ser professor de geografia, eu tinha algumas ideias, eu queria dar aula, não sabia de quê precisamente, mas como eu gostava muito de história, e eu tive uma professora durante 4 anos, a professora Marilena, que me inspirava muito. Eu acho que isso me fez ir para o lado da história, mas eu poderia ser professor de outras coisas. Eu gosto muito de educação física, eu gosto de geografia, como eu falei, mas a história acabou sendo uma paixão e me levou para o caminho da parte de humanas mesmo. Talvez o fato de eu ter começado muito jovem, talvez o fato de eu ter vindo de uma comunidade, ter uma vivência muito semelhante aos alunos que eu lecionava, eu não tive um impacto tão grande quando eu comecei a dialogar com os meninos. Eu acho que na minha cabeça, eu pensava que eu gostaria que meu professor me tratasse dessa forma. E quando eu pensava dessa forma, eu começava a trabalhar com eles falando na língua deles. A gente tem algumas dificuldades históricas, estruturais, e tem algumas dificuldades pontuais que a gente precisa lutar muito para tentar fomentar uma educação de qualidade, uma educação inclusiva. Eu era professor em Realengo, hoje eu sou diretor em Senador Camará. São bairros pobres, são bairros onde as crianças sofrem com a violência. Quando eu vi um aluno meu fazendo malabares vindo na direção do meu carro e me pedindo dinheiro, eu percebi que a minha missão, o meu trabalho não era só dar aula de história, era tentar de alguma maneira transformar aquele espaço para dar oportunidade para uma criança que tem tudo para dar errado. A gente imaginar às vezes que o moleque não tem o que comer em casa, ele está na escola tentando aprender, isso já é um caso de superação. Mas eu tenho de um aluno que era um menino que a gente sabia que ele tinha TDAH, e que ele tinha uma série de dificuldades e não conseguia falar e não conseguia, na verdade, falar em público de uma maneira geral ou nem conversar com os colegas. Começou a trabalhar com a gente e escrever poemas, começou a trabalhar com a gente e mostrar uma sensibilidade absurda, e num dado momento a gente percebe que esse moleque escreve bem a beça e que esse moleque também pode ser um escritor. Ou da menina que começa, na verdade, tem uma série de problemas com a família, que morou durante um tempo na rua e quando ela chega na escola, num dado momento, ela consegue a possibilidade de começar a tocar um instrumento. Olha, poucas coisas são tão emocionantes, são tão legais, do que você tá no meio de uma aula e do nada você para, olha e você percebe que os moleques estão prestando atenção no que você está falando, estão querendo dialogar com você, estão trocando, estão perguntando, questionando ou estão admirados. Isso é um troféu para mim, quando o aluno verdadeiramente participa da aula, entende e ele dialoga com você. História de professor não tem só capítulo mole, não. Ver que os alunos estão envolvidos em seu ensino é um prêmio que o professor recebe no seu dia a dia. O livro didático, ele é muito importante como uma ferramenta pedagógica. É óbvio que se você tem uma possibilidade de trazer imagens, tem uma possibilidade de trazer alguns recursos, de trazer alguns exercícios que facilitem, que sirvam como facilitador, aquilo é importante. Alguns professores ou algumas pessoas podem imaginar aquilo como muleta, mas não. Se você conseguir utilizar aquilo como uma ferramenta para uma atividade maior, o livro didático ele vai ser perfeito. Então o livro didático também traz, dentro das áreas específicas, dentro da área de história, geografia, enfim, com seus pares na escola, uma discussão do que vai ser tratado, né? Qual vai ser a vertente que a escola vai seguir. No meu caso, como professor de história, era muito legal quando eu podia discutir com outros professores de história e falar, poxa, esse livro não é legal, ou esse é legal, ou esse traz isso, ou esse traz aquilo. O meu projeto foi um projeto feito em dupla, com uma professora chamada Ana Beatriz Souza, e era um projeto que falava sobre invisibilidade social. O nome do projeto era As Caravanas, Limite da Visibilidade. E cada ano a gente debatia uma coisa diferente. A gente debateu homofobia, a gente debateu preconceito racial, a gente debateu gravidez na adolescência. Então o projeto Caravanas, ele é um grande projeto de 3 anos, que trabalha com música, que trabalha com poesia, que trabalha com reescrita de poemas, que trabalha com MPB, que trabalha com uma série de coisas que vão levar o aluno a criar uma identidade, perceber o espaço que eles estão, perceber o espaço que eles vivem, trazer
trazer uma nova cultura para eles. No projeto Caravanas, a gente conseguiu fazer com que crianças do segundo segmento escrevessem livros, compusessem músicas e tivessem, na verdade, ferramentas para poder debater qualquer coisa. Então, eles estavam mais preparados para o mundo e eu entendo que isso aqui é educar. Educar é mesmo formar cidadãos para a vida em sociedade. O José Marcos utilizou as artes para fazer com que os alunos manifestassem seus sentimentos e realidades. Fico admirado ao ver como os professores desenvolvem projetos tão belos com seus estudantes. A transformação que um professor pode ter na vida de um aluno, a gente inspira para começo de conversa. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu sempre conversava com os meninos quando eu estava em sala, e aí eu perguntava para eles por que eles gostavam da minha aula. Eles falavam, porque tu fala gíria, porque tu sacaneia, porque tu brinca com a gente. E eu sempre falava para eles que não. Eu falava para eles que eles gostavam da minha aula e gostavam do que eu estava tratando com eles, porque eu me importava com eles. Dentro de uma lógica de carências, de carência afetiva, de carência cognitiva, enfim, de N carências que essas crianças podem ter, muitas vezes o professor é uma tábua de salvação. É essa importância de ser, às vezes, a única baliza, o único norte que essas crianças têm. Inspirar sem que a gente seja... A gente não pode estar sozinho, a gente precisa da família, a gente precisa de apoio institucional, como eu falei, precisa de apoio da saúde, às vezes, porque a gente tem alguns alunos que necessitam de apoio clínico. A gente precisa de muita coisa, mas a educação, ela tem um papel preponderante de guiar esses caminhos. A educação, para ser efetiva e transformadora, precisa de professores parceiros e criativos como José Marcos. Que sua história e atenção com os alunos inspire pessoas.